Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma videoaula nossa de instalação de sistemas elétricos potência CEP, né? Nossa primeira aula. Enquanto vou aguardando o pessoal entrar aí, vou passar um vídeo para vocês. Aí, conforme vai passando o videozinho aí, o pessoal vai entrando. Vamos aguardar aí mais um pouquinho. A tecnologia facilita a vida de todo o planeta, principalmente se falarmos em processos automatizados. Para que um equipamento funcione em uma fábrica, por exemplo, sem depender do trabalho manual, é necessário o acionamento através de um sistema eletroeletrônico, ou seja, tecnologias que unem componentes elétricos e eletrônicos. Na prática, esses sistemas utilizam correntes elétricas para gerar outros tipos de energia, como luz, calor e movimento. Por exemplo, se você ligou uma televisão, computador, um liquidificador ou qualquer outro eletrodoméstico na sua casa hoje, pode ter certeza que você fez o uso de um sistema eletroeletrônico. A tecnologia eletroeletrônica já é fundamental em toda a indústria e também no nosso dia a dia. Os técnicos em eletroeletrônica desenvolvem, instalam e realizam a manutenção em sistemas eletroeletrônicos. Não é de se espantar que a demanda por esses profissionais seja tão grande. Só no ano passado, esse setor cresceu 8%, junto com a venda de smartphones e tablets, que são aparelhos eletroeletrônicos úteis para pessoas de qualquer idade. Um técnico em eletroeletrônica pode receber entre R$ 1.900 e R$ 6.100 por mês. E para evoluir nessa profissão, você precisa ser criativo, ter raciocínio lógico, proativo e saber se comunicar bem. É claro que você também tem que se interessar por instalações e projetos elétricos, equipamentos e eletrônica. Agora, é até difícil a gente imaginar que uma profissão tão moderna tenha surgido através de um filósofo do passado. 6 séculos antes de Cristo, o filósofo grego Tales de Mileto passou a estudar a eletricidade estática, que ele descobriu esfregando âmbar e pele de carneiro. 2 milênios se passaram até que a eletricidade deixasse de ser só um tema de estudos arcaicos. Por volta do ano de 1550, o cientista italiano Girolamo Cardano distinguiu a força elétrica da força magnética. Essa descoberta foi essencial para que, no século XVIII, pioneiros como o inglês Francis Hauksbee, o italiano Alessandro Volta e o americano Benjamin Franklin fizessem experimentos que foram a base para a eletricidade que hoje nós temos em nossas casas. Não faz tanto tempo assim desde a era de ouro da eletricidade. No século XIX, cientistas como o inglês Michael Faraday e os alemães George Ohm e Werner von Siemens estudaram a fundo temas como condução elétrica e indução eletromagnética, iniciando tecnologias como motores de indução e geradores industriais. Também foi nesse século que a transmissão de mensagens por meio de um sistema elétrico surgiu. O código Morse foi criado em 1844 por Samuel Morse, que também desenvolveu o telégrafo com fios. Em meio a tanta novidade, a vida da população mundial mudou ainda mais com a lâmpada incandescente, criada em 1878 por Thomas Edison. Nos anos seguintes, o telégrafo de Samuel Morse ganhou uma versão sem fios, feita pelo italiano Guglielmo Marconi. Nascia assim o rádio. E dali em diante, o mundo evoluiu a passos largos. Circuitos eletrônicos inovadores surgiram no século XX, e com eles, a primeira transmissão pública de TV aconteceu, em 1928.
Todos esses cientistas do passado contribuíram para que você esteja assistindo a esse programa agora e para que a gente possa explorar o potencial de aparelhos eletroeletrônicos, como computadores e smartphones. Eu vim aqui até a sede da Finder Componentes, em São Paulo, para conhecer algumas curiosidades do setor da eletroeletrônica. A empresa fabrica relés, que são componentes usados em automação, como em máquinas, controladores e sensores. Vamos espiar essas tecnologias? Ei, Felipe. Bem-vindo ao laboratório da Finder. Aqui é o laboratório, aqui é onde tudo começa nesse processo todo? Exatamente, Felipe. O que acontece? Nós somos um fabricante italiano, né? Então nossos produtos eles são concebidos na Europa, né? A nossa equipe recebe, é a porta de entrada para o produto no nosso país. Primeiro lugar onde ele vai passar... O primeiro lugar é aqui. Vou te apresentar aqui o Leonardo. Oi, Leonardo. Tudo bom? Prazer. Beleza? O Leonardo é nosso técnico de suporte, Técnico Felipe. aqui. Exatamente. E ele é um dos responsáveis por receber esse produto quando ele chega da nossa matriz. Perfeito. E iniciar toda essa etapa de estudo que eu te falei. Então, ó, hoje eu quero ficar aqui quase como um estagiário, eu quero acompanhar tudo. Posso ficar com o Leonardo a partir daqui e Perfeito. acompanhar o projeto e todo o trajeto aí que vocês fazem? Pode ser? Perfeito, Felipe. Então, Fernando, Seja bem-vindo muito ao obrigado. laboratório. Valeu pelo Certo. passeio. Obrigado. Agora eu continuo com você. Leonardo, o que você está fazendo aqui? Estava analisando as características técnicas do produto para posteriormente desenvolver um teste onde nós vamos verificar na prática essas características que são dadas em catálogo. Perfeito. Então aqui é onde você começa a fazer as primeiras análises, é o começo estudo do do processo. produto. É o estudo do produto. Exato. Antes de você ir lá e colocar a mão na massa de Exatamente. verdade. Agora, no momento, eu estou fazendo um teste de vida elétrica. Tá. Ou seja, eu vou verificar para uma determinada característica de carga quantos ciclos esse produto consegue trabalhar sem que haja um problema, né? Sem que danifique. Bom, aqui eu vou dar início ao teste. Aqui nesse caso eu tenho dois contadores. Eles estão mostrando o ciclo de trabalho, quantos ciclos já foram realizados. Certo. E eu faço uma comparação entre os dois. Um é de referência e um é que está sendo acionado pelo contador. E conforme a diferença entre os dois contadores, eu consigo dizer até quando é a vida elétrica desse produto. Agora que conhecemos os responsáveis por algumas dessas novas tecnologias eletroeletrônicas, que tal vermos esses produtos de perto? Léo, onde que a gente está aqui agora? Então, Felipe, aqui é o setor de montagem e estoque. Então aqui é onde está todos os produtos que a Finder industrializa, onde a gente Perfeito. armazena esses produtos. Eu queria ver isso aqui na mão, cara. Eu queria ver essas peças. Será que a gente consegue? Tem como sim, Felipe. A gente tem uma parte de montagem e lá você vai conseguir visualizar alguns produtos. Então vamos Vamos nessa. lá? Então, Felipe, eu vou te apresentar o Ricardo Rocha. Ele é Ricardo. coordenador da área de logística. Felipe? Tudo bem? Como vai? Tudo em ordem? Então, Ricardo, acabei de dar um rolê aí com o Leonardo. Ele me mostrou, só que eu só vi caixas. Eu quero entender o que tem dentro dessas caixas. Então, o que você viu no nosso estoque, na verdade, são esses componentes aqui, Tá, onde o pessoal está realizando a montagem, perfeito. que posteriormente vai resultar nesses produtos aqui. Aqueles já estão montados, então. Isso, já estão certo. todos montados e eles são utilizados posteriormente na indústria eletrônica, de maneira geral, ou na montagem de painéis, equipamentos, na pré-automação residencial, tá? E também no controle e temporização de muitos equipamentos. Então, vou continuar o meu passeio com o Leonardo, porque ainda quero entender e quero ver isso aqui funcionando de verdade. Tá, joia. Tá bom, Ricardo? Muito obrigado. Valeu, bom trabalho. Tchau, galera. Obrigado. Valeu. Leonardo, então aqui é o nosso último passo aí nesse passeio todo. Exatamente, Felipe. Aqui eu vou mostrar para você o nosso painel de automação, né? Ele faz todo o controle da empresa, como o coração da empresa. Então, alguns dos nossos produtos são aplicados para fazer o controle de, por exemplo, iluminação, sistemas de ar-condicionado, tomadas, né? Entre esses produtos, eu posso mostrar para você, por exemplo, um relé de impulso. Ele tem a função de controlar, por exemplo, um circuito de iluminação. Perfeito. Então, eu posso fazer um controle Tá. de, por exemplo, 0% de iluminação, Tá, ok. um novo pulso, 50% da iluminação, e um novo pulso, 100% da iluminação. Entendi. Agora, quem me proporciona que isso seja feito? É o relé de impulso, É o relé que de é esse impulso. produto aqui. Agora sabemos que a eletroeletrônica caminha de mãos dadas com o futuro e que ainda tem muita inovação para vir por aí. Se você, assim como esses alunos, também se interessa por eletroeletrônica, deve procurar uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação.
O curso técnico tem duração de 1 ano e meio a 2 anos. E a porta de entrada para essa indústria, que já emprega 178 mil profissionais, tem ótimas perspectivas de crescimento. Boa noite, tudo bem? Boa noite, firme? Uai, firme demais. Você, como é que você tá aí? Cara, sinceramente, tô num calor, mas num calor forte mesmo. Então tá igual aqui, rapaz. Você acredita que o Aquino deu problema, mas tamo junto. Não, aqui tá tenso o calor. Você é de Niquelândia, né? Não, sou de Piranhas, Goiás, perto de Barra do Garças aqui, depois de Porá. Ah, eu sei mais ou menos onde é que fica. Tá vendo a minha tela aí, ô Diego? Sim, tô vendo. Eu não sei, eu tentei mexer aqui, eu não consegui, foi crescer. Ela tá tipo metade, acho que eu tô usando o Google. Aí acho que foi pela Ah, metade assim mesmo. Mas tá dando pra ver certinho, tá tudo ok. Só em não, relação à tela chega e não tá dando conta. não, maravilha. Eu vou crescer aqui para ficar melhor. Melhorou? Agora melhorou, dá pra ver mais um pouquinho. Ah, show de bola. Vamos iniciar então a nossa primeira aulinha aí de instalações de sistemas elétricos de potência, CEP. Você já trabalha na área, Diego? Comecei a atuar hoje. Oh, show de bola, maravilha. Esse é um conceito muito bom de CEP. Trabalhei muitos anos com subestação. CEP a gente utiliza muito, principalmente no nosso curso. Eu acho que seria um degrau do nosso curso de eletrotécnica, o CEP. O CEP é muito importante para nós. Então, bora lá, vamos iniciar nossa aulinha aí. Prazer, né? Eu sou o Márcio, sou engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico e mestre em economias gerado para gestão de manutenção industrial. Vamos iniciar a nossa primeira aulinha aí, né? De instalações elétricas, sistemas elétricos de potência CEP. Bora lá. Para energizar uma subestação de força, após seu desligamento por um defeito do sistema elétrico, o Edson vai precisar desenvolver e colocar em prática importantes capacidades técnicas. Para cumprir este grande desafio, vamos precisar mostrar grandes conhecimentos para você e estrutura e o funcionamento de uma subestação. Veja aqui do lado os conteúdos fundamentais para encarar essa. Sistema elétrico de potência, STEP. Característica de uma subestação, classificação das subestações, diagrama unifilar, equipamentos de uma subestação. O sistema elétrico de potência, né, CEP, como a gente conhece, envolve, né, a gente tem a geração, transmissão e distribuição de energia, até chegar à nossa casa. A subestação está incluída nesse processo. Observe a seguir que o processo de geração, transmissão e distribuição do sistema elétrico de potência leva energia aos consumidores industriais, comerciais e residenciais. Aqui, como mostra aqui na figura A, a gente tem a geração de energia, onde a gente tem, eu acho que aqui no Goiás a gente tem a Serra da Mesa, tem Furnas, tem umas grandes hidrelétricas aqui, mas no Brasil a gente tem biodiesel, a gente tem geração eólica, tem Angra dos Reis também, né, que é a geração por, vamos dizer assim, na verdade é como se fosse de vapor, mas é a utilização de, ixi, fugiu até o nome aqui agora. Sistema, deixa eu tirar aqui que dá para ver melhor, peraí. Eu tinha criado até um mapinha aqui. Aqui, ó. Energia nuclear. Fugiu do nome agora aqui, mas eu lembrei aqui, Diego. Ainda bem que eu salvei esse mapinha para nós. Caso você quiser acessar aí da sua casa, aqui é todo o nosso sistema de geração
de energia do Brasil. Vamos voltar lá para nossa aula. Aí a gente tem as linhas de transmissão, a gente tem a distribuição, chega na subestação. A gente tem a segunda distribuição secundária, que você chega numa determinada tensão aqui, tipo 500 kV, 765 kV, e é rebaixada para 3.8 para ser distribuição para residencial e industrial. A gente tem consumidores comerciais e industriais e consumidores residenciais, que somos nós aqui da, vamos dizer assim, casa de família, né? Características de uma subestação. Uma subestação é formada por conjuntos de equipamentos de manobras ou transformação e, eventualmente, de compensação de reativos. A subestação tem dispositivo de proteção para detectar diferentes tipos de defeitos que ocorrem no sistema e isolar os trechos em que essas faltas ocorrem. Esse tipo de proteção que a gente tem na subestação, a gente tem para-raios, a gente tem relé de proteção, né? Onde a gente configura eles para caso que haja algum curto, ele mandar um sinal lá para o disjuntor de alta e de média para poder abrir o circuito e proteger nosso sistema elétrico. Classificação das subestações. As subestações podem ser classificadas em diferentes tipos. Análise, cada imagem, clique no local que você considere que ela fique inserida. Vamos iniciar a nossa instrução. Ficam expostas ao tempo. Esse tipo de subestação não é a mais indicada para este local. Transformadores elevados. Ficam próximos aos centros de carga. Esse tipo de subestação não é mais indicada para este local. Construída em áreas fechadas, esse tipo de subestação não é mais indicada para este local. Ficam próximos aos centros de geração. Isso seria o conceito mais correto, né? Abaixadores de tensão ficam expostos ao tempo? Ficam próximos ao centro de carga? Exatamente. Subestação localizadas próximos aos centros de carga são chamados de abaixadores de tensão. Eu queria clicar para me ver cada um quadradinho, mas não mostra, né? Ficam expostos ao tempo, essa é a aérea, né? Ficam próximos ao centro de carga, construídos em áreas fechadas, ficam próximos ao centro de geração. O mais composto aqui seria fica expostos ao tempo. As subestações que ficam expostas ao tempo são chamadas de aéreas. A abrigada, né? Subestação abrigada. Ficam expostas ao tempo, ficam próximos ao centro de carga, construídas em área fechada, ficam próximos ao centro de geração. Eu não vou clicar, só para me mostrar um exemplo aqui. Essa subestação abrigada, além de alta tensão, ela fica dentro, tem uns barramentos que ficam aqui dentro aqui dessa tubulação aqui de cor cinza. Aí a gente se pergunta, né? Ah, mas tá tão próximo. Dentro dessa tubulação cinza tem um gás isolante que não deixa criar um ar com proximidade bem próxima e carga bem elevada. Mas a nossa questãozinha aqui é construída em área fechada. Subestações construídas dentro de uma área fechada são chamadas de abrigada. Bem, por uns exemplos aí, né, que a gente teve. Essa da área abrigada aí, que eu já vi, eu creio que uma vez eu vi ela em Itaipu. E a tensão é bem elevada e o local lá é bem pequeno. E a gente tem muito essa subestação abrigada lá. Como é o diagrama, né? O diagrama unifilar é bem diferente desse que a gente conhece residencial, industrial. O de alta potência ele já é bem diferenciado. Diagrama unifilar. O diagrama unifilar representa, através de uma fase, todos os equipamentos pertencentes a uma subestação. Os esquemas ou diagramas estão classificados como multifilares, que são os diagramas multifilares, né, que contemplam todas as fases, que são muito utilizados pelas equipes de manutenção e comissionamento.
e as unifilares. Os diagramas unifilares são eficientes para sua simplicidade e são utilizados em grande escala nas operações elétricas, que é o que a gente está vendo aqui na nossa figurinha aqui, os unifilares. O objetivo do diagrama unifilar é identificar a posição de cada um deles quanto ao seu funcionamento eficiente. Não dá para clicar, né? Aqui a gente tem um ramal de entrada, ó. Logo tem um para-raio aqui, temos um transformador, aqui seria um relé de proteção, um TC, aqui um disjuntor, e assim sucessivamente. Aí vamos ver a simbologia, né, do diagrama unifilar. Os diagramas unifilares representam apenas uma das fases do sistema. Por isso, cada elemento é representado por um símbolo. Explora a imagem para conhecê-los. A gente tem um condutor, né, cabo aéreo, cabo subterrâneo, sempre tracejado. Temos um barramento, a chegada, sempre indicado aqui pela setinha aqui, né, indicando de setinha de chegada, e a de saída. Temos chave de aterramento. Essa chave de aterramento a gente usa muito quando a gente abre algum sistema, como é de alta potência, né, ele fica carregadamente capacitivo. Aí a gente abre ou fecha ela para descarregar a tensão no cabo. A gente tem chave seccionadora, monopolar, chave seccionadora tripolar, sem chispador. Essas chaves tripolar, elas abrem as 3 fases de uma vez só, e a única diferença dessa monopolar é que ela abre uma de cada vez. Mas eu acredito que mais usada é essa tripolar, que libera as 3 de uma vez. Chave seccionadora tripolar com chispador. É aquelas garrinhas, né, de proteção para você ter certeza que você vai fazer um tetravamento dela. Chave fusível. Chave fusível, tem dois modelos. Essa aqui eu acho que é de travamento. Fusível extraível, que a gente pode retirar. Muito difícil esses fusíveis aqui, mas porque sempre dá brigado, né, subestação. Chave a óleo. Religador. Religador, hoje em dia, quando a gente passa na rua, a gente vê muitos religadores automáticos. A gente tem a simbolozinha do disjuntor, um desenho, quase igual ao do religador. Disjuntor extraível, você pode retirar o disjuntor ou um saca fusível. Temos um para-raio, geralmente eles vêm sempre na entrada do ramal de transformador. Temos o símbolo de religador de tensão. Temos um reator. Transformador de aterramento. Temos a simbologia do trafo regulador. Capacitor, a gente vê muito em banco de capacitores, para corrigir fator de potência, a gente vê muito isso na subestação, esse símbolo de capacitor. Transformador de força. Isso a gente, quando a gente bate o olho nele ali no diagrama unifilar, ele está sempre ali alinhadinho ou na entrada do ramal de força. Temos o transformador de potencial, PT. Temos o transformador de corrente, TC. E a gente tem um transformador de corrente de bucho. Temos o TP com divisor capacitivo. Esse TP aqui é muito usado quando é alta tensão, né? Que você meio que você está separado da corrente. Ligação trifásica triangular. Ligação trifásica estrela. Ligação trifásica estrela com neutro aterrado. Esses 3 também a gente vê muito em projetos de estação. Ligação trifásica estrela com neutro aterrado através de resistor, para evitar um fluxo muito grande de corrente aqui, né? Por isso que tem um resistorzinho. Ligação trifásica estrela com neutro aterrado de reator.
Disjuntor. Dentro dos equipamentos de uma subestação de energia, esses são os disjuntores. Os disjuntores são equipamentos projetados para a proteção de circuitos elétricos. Eles interrompem ou restabelecem as correntes elétricas em determinado circuito, sendo utilizados como equipamentos de manobra para a alimentação de circuitos de linha de transmissão, subestações, transformadores, capacitores, etc. Às vezes, a gente trabalha também em paralelo ali junto com os transformadores de corrente TC, né? Ali a gente programa um TC para, se caso cair um raio na linha, a gente poder ter uma sobrecarga e lá abrir ou fazer uma manobra de proteção na subestação. É que a gente tem um disjuntor, né? Torzinho que a gente vê muito na subestação. Objetivo do uso de disjuntor. Os disjuntores são projetados para a proteção de circuitos elétricos e fazem isso da seguinte forma: interrompem o mais rápido possível as correntes de defeito de um determinado circuito. Energizam os meros circuitos em condições normais ou magnetizantes. Realizam as correntes em falta. Caso tiver alguma falta em alguma fase, você pode programar ali o relézinho de proteção para ele abrir o disjuntor e proteger o seu sistema elétrico. O disjuntor é associado a relé de proteção, ou seja, sem relé, o disjuntor é apenas um interruptor, servindo como uma chave de junção. Isso porque os relés e que são responsáveis pela análise das variáveis de corrente, tensão, potência, etc. do circuito, através dos sensores previamente ajustados, que podem enviar ordem de comando para os disjuntores quando usam valores dos previstos nas variáveis monitoradas. Transformadores de força. Os transformadores de força são equipamentos com operação estática por meio de indução eletromagnética. Que é a indução eletromagnética se manifesta quando um campo magnético variável penetra em um fio condutor e desarruma sua estrutura atômica, forçando em consequência a saída dos elétrons do átomo, o que produz uma tensão induzida neste condutor, que transfere energia de um circuito chamado primário para ou mais os circuitos denominados respectivamente secundários e terciários. Nessa situação, a mesma frequência é mantida no transformador, porém com tensões e correntes diferentes. A gente tem um núcleo trifásico de chapa siliciosa com baixas perdas isoladas em ambas as faces. Às vezes a gente encontra transformadores de vários tipos, né? Trifásico, monofásico, mas é sempre a gente bom atentar assim na subestação uns transformadores assim bem de confiança mesmo, né? Para evitar principalmente o Foucault, né? Que é a perda de elétrons ou a gente acumular uma energia estática para evitar choques elétricos na hora de fazer a nossa manutenção ou a vida útil do nosso transformador. O enrolamento de baixa tensão em chapa de alumínio, espiras colocadas entre si, com um manto isolante, portadora de resina adesiva pré-prego. O enrolamento de alta tensão em fita de alumínio, constituída de diversas bobinas faciais moldadas sob vácuo. A gente tem conexões de baixa tensão, execução padrão superior, traseira, opcionalmente conexão inferior. Conexões de alta tensão, dispositivo variável, permitindo otimizar o projeto da subestação. TAPs de alta tensão, para ajuste às condições do sistema, ligação efetuada sem carga. Calços elásticos, para desacoplamento das vibrações do núcleo, enrolamentos, reduzindo o nível de ruído. Ferragens e rodas, orientáveis em 90 graus, pintura especial das peças metálicas em diversas camadas. A gente tem isolação de resina epóxi, né? A mistura da resina epóxi é o pó de quartzo, torna o transformador GA Pauli
de manutenção, imune à umidade, adequando para regiões tropicais, ecológico, resistente a chamadas auto-extinguíveis. Barras para fechamento das bobinas. Pelo jeito que está fechado aqui, está fechado em estrela, né? Aqui que está fechado em estrela. Ô, professor, como é que só olhando aí? Dá pra ver se tá estrela ou não? Se você ver os tapos aqui, ó, nas bobinas, você já fechou, como é que fala? Motor elétrico? Já, mas não lembro muito bem, não. Aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Fechamento de motores, você vai ver que é praticamente quase a mesma coisa. Fechamento de motores. Aqui, ó. Dá para crescer mais essa figurinha? Agora eu entendi. O barramento lá, ele vai um no outro, né? Isso aqui, tá vendo aqui essa figurinha aqui, ó? Você não vê Quando eu olhei a primeira, eu entendi como é que é. Isso. Aí você vê as chapas assim, ó, cruzada, quase igual Sei. essa figura aqui, ó. Bateu em cima, mas essa No caso ligação aí, aqui, essa onde ligação tá aqui, as bobinas, é as bobinas do gerador, né? isso, Transformador. isso, transformador. Aqui, ó, você vê que é idêntico a essa Eu ligação entendi. aqui, ó. Uhum. É por isso que quando se fala fechamento estrela-triângulo, aí você vai mais ou menos associar com o motor ali, aí você vai bater o olho e já vê. Ô, professor, esse mapa aí é o quê? É link que pega ou pesquisa no Google? Mapa da hidrelétrica? Ou você puxou de Ah, todas as... essa aqui, ó, é um mapa da Isso. ONS, Organização Nacional do Sistema Elétrico, né? Aqui todas as nossas energias do Brasil estão interligadas. Como é que é o site onde é que entra aí pra dar uma olhada? Aqui, ó, é esse aqui, ó. Se você quiser, você manda um oi para mim lá no chat depois da aula, aí eu copio aqui o link e te mando lá. Não, beleza, é porque daqui não dá pra ver não, tá muito pixelado. Ah, beleza. Não, me manda um oi lá no chat, eu copio e te Beleza. mando aqui. Certinho. Mas se tiver alguma dúvida, você pode perguntar, tá? A gente para aqui. Certinho, pergunta. Fechou. Tipo de transformador de força. Veja alguns outros tipos de transformador de força. Esses parrudão aqui, a gente vê muito em subestação de alta. 500, 760. Hoje eu acho que a gente tem até de 860. Transformadores de instrumentos. O transformador de instrumentos se divide em o transformador de corrente, que é o TC, né? Que a gente manda esse sinal para o transformador, ou para o transformador não, desculpa, para o disjuntor, caso algum tipo de proteção, e um transformador de potência também. Caso a gente quiser enxergar lá, a nossa tensão está variando muito, ou uma fase caiu, a gente pedir para desligar o disjuntor, ou seccionar para uma outra linha. Aí a gente utiliza o TC ou o TP para a gente enxergar isso. Ambos têm finalidade de reduzir o valor de corrente e tensões primárias de um sistema e outros secundários, a fim de alimentar a rede de proteção, né, como eu disse, amperímetros, voltímetros e medidor de energia, como, por exemplo, watímetros. Para saber mais, acompanhe nos quadros a seguir. Como a gente trabalha com SEP, né, sistema de potência, de alta tensão, então a gente precisa transformar uma corrente ou uma tensão para a gente poder fazer uma medição dela, né? Aí a gente tem o TC e o TP. Olá, vamos aprofundar mais sobre os tipos de transformador de instrumentos. Você já sabe que são dois tipos, né? O TC e o TP. O transformador de corrente e o transformador de potencial. Não é o mesmo? Pois bem, vamos transformador de corrente ou simplesmente TC. Transformador de corrente, TC. A gente chega aqui com a tensãozinha bem alta, né?
E aqui embaixo a gente consegue medir com transformação de corrente. Tipo assim, aqui tem 10 amperes, um exemplo. 10 amperes para 1, aqui embaixo que você vai conseguir medir 1 ampere. 1 vezes 10, você sabe que aqui em cima vai ter 10 amperes. É um dispositivo que produz no seu circuito secundário a corrente que circula em um enrolamento primário com sua posição vetorial, ou seja, a sua corrente normal, que você vai ver, em uma proporção conhecida e adequada. Isso quer dizer que você, em cima, você vai ver 10, embaixo o TC vai transformar para 1 para 10. Isso você vê no corpinho dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês numa imagem. Um TC. TC trifásico. TC, colocar 50. Aqui, ó. Isso é um TC, né? Você passa o cabo aqui. Aí, se o cabo aqui tiver 50 amperes, você vai ler 1 ampere. Aí você faz a correlação, né, de cálculo. Aí você vai ver lá, não, aqui tem 1 amperes. Mas aqui no TC é 1 para 50. Se aqui é 1 amperes vezes 50, então aqui é 50 amperes. Aí você vai ver a corrente atual do cabo ali passando no momento. Beleza, eu entendi. Só que aí o TC ele fica só lá em cima do poste, não é? Não, ele se encontra mais na subestação. Isso, né? Subestação mesmo, que eu, Aqui é um que eu trabalho exemplo na que ele... indústria, aí ele fica na Isso, subestação. Aí no caso ele isso. fica lá em cima, em vez de ficar embaixo para medição. Não, ele fica dentro da subestação, nos cubículos. De jeito assim, ó. Se caso você tiver uma oportunidade algum dia de alguém te mostrar, você vai ver uns TC mais ou menos assim ou assim. Esse aqui, ó, 50 para 5. Esse aqui é os mais usados. O pessoal acha uma foto aqui, ó. Um exemplo aqui de um TC que você vai ver dentro da subestação vai ser assim, ó. Temos as 3 fases passando, né? Temos as 3 fases passando e os TC lendo as correntes, mandando por algum medidor. Esse daqui já tem mais o mais viável aqui, ó. Esse de potência maior, ele tem como se fosse um capacitivo. Você isola ele aqui para ter mais proteção embaixo. TC capacitivo. Só que aí no caso desse, como é que eu vou saber se ele é 1 para 50? Para fazer a medição, para quando você está chegando aqui eu fazer o cálculo. Você vê aqui no corpinho dele, bem aqui, quer ver? Aqui, ó. Tem uma plaquinha aqui embaixo, ó. Igual do motor. Aí você vai ver lá a correlação de 1 para 50, tem de 200 para 5, tem de 1000 para 10. Sempre vai estar escrito aqui na plaquinha, vai ter uma identificação. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Aqui, ó. Tá enxergando aí? Sim, certinho. Aqui, ó. Você tem aqui, ó, 50 para 5. Você tem a frequência da tensão, 60 Hz. Você tem a classe dele. Você lê aqui de até 15 kV. Você vai usar numa de 13.8. Você tem o IP de proteção, IPOX, a resina. Sempre, deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui. Um TC. Esse daqui você vai ver muito na fábrica, dentro dos painéis. No caso ele fica na saída da subestação em algum painel referente que pode ser ela. Pode se Isso, representar lá, que vai o cabo. Ou é sempre isso. na casinha que tem do lado da subestação. Não entendi a pergunta. Esse TC aí,
ele vai estar junto com aquele relógio que mede a tensão também? Ou ele é tipo em outro CCM ou depende muito da planta da fábrica? Isso, depende da planta da fábrica. Ele vai estar dentro de um painel. Ele nunca fica exposto, a não ser se você vê um painel de alta. Aí sim você vai ver ele exposto lá fora. Deixa eu ver um. Cadê aquela imagem que eu cliquei agorinha? Aí mostrou ele. Cadê? Esse aqui. Esse aqui, ó. Aí você vai ver ele assim, ó, dentro da indústria. E uma subestação de alta, ele já é diferente. Aqui, ó. Uma subestação de alta, ele já é diferente. Tá vendo? O transformador de corrente. Como a corrente é bem alta, a isolação dele também é bem maior. Aí já não consegue ficar mais dentro da subestação. Esses você vai encontrar dentro da fábrica. Qual empresa que você trabalha? É laticínio. Ah, laticínio. Então, provavelmente você vai encontrar desses TC aqui, ó. Medidor. Desses daqui, ó. Esses daqui de 15 kV é mais na subestação. Entendeu? Sim, entendi. Igual ele mede, esse TC, ele mede a corrente depois que o transformador transformou em 220. Ou antes. Isso. Isso. Ah, então é só depois, então tá certo. Depois, mas tem antes também. O de antes é aqueles barrutão que eu te mostrei, aqueles grandão, que é de Sim, era 13,8. o que eu tava imaginando mesmo. Isso. Você chega 13,8 na fábrica, né? E sai 220 ou 380. Faz Isso, fase. aham. Uhum. Isso. E antes disso, antes de chegar na fábrica, você, do 13,8, você possivelmente vai ter um 138 kV. E daí vai ter que ser aqueles TCzão maior lá que eu te mostrei. Sei qual que é, aham. Vamos continuar aqui, deixa eu ver. O TC é ligado em série com a fase do circuito. Já o transformador de potencial são equipamentos utilizados para transformar altas tensões em baixos valores mensuráveis, em volts, TP. A ligação do TP é praticamente quase o mesmo do TC, só que é um transformador para você fazer uma comparação de tensão, né? Fazer medição. No lugar de você ter 13,8, você vai medir uma fase ali 220, para você poder fazer a medição dela. Aqui, ó, transformador de potencial. Esse daqui, possivelmente, ele é um transformador capacitivo. Ele, internamente aqui, ele tem uma separação para evitar a corrente, para ter só a tensão mesmo, né? Para você ficar até mesmo protegido e proteger o sistema. Ah, eu não dei um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui de um TP. Ele deu um OTC. Apareceu vários. Transformador. Aqui, ó. Esse aqui é o transformador de potência. Olha o transformador. Mas não é esse que eu quero mostrar para você, não. Isso, esse aqui mesmo. Esse aqui é o TP. Tá vendo esse aqui, é cinza?
Sim, aham. Esse você vai usar o TC, é o TC que eu acabei de te falar, e esse aqui é o TP, para você medir uma fase, para você fazer a medição, para você fazer a interligação no disjuntor, proteção. Esses daqui já é para potência mais alta. Tá vendo que já é um por fase? Sei, mas pode ficar exposto assim, ou isso aí é uma subestação mesmo? Uma estação? E isso, como é uma subestação de alta, né? Ele fica exposto mesmo, fica a céu aberto. Deixa eu ver se eu acho um exemplo. Aqui, ó. Olha como é que eles ficam. Fica a céu aberto. E ó, como é que é? Ele fica aí em cima, aquele equipamentozinho lá, o TP. Fica em cima, no meio, embaixo? Onde é que ele fica aí, a localização dele? Porque isso aí é só uma proteção, esse negócio aí grandão. Ou é o equipamento inteiro já? É o equipamento inteiro. Em cima você tem a chegada da alta tensão e embaixo você tem a transformação, né? Aqui tem uma figurinha aqui de exemplo de como ele é montado, ó. Você tem a estrutura metálica, né? Onde chega a tensão. Você tem os TP aqui, ó. Chega a tensão em cima, embaixo você tira a medição. Você tem os TC. Sempre o maior potencial fica em cima para você evitar ter contato com ele, né? E embaixo você consegue fazer as medições, uns taps. Ver se tem alguma outra imagem. Aqui, ó. Você tem aqui um TP, logo você tem um barramento, e aqui atrás aqui você vai ver um disjuntorzinho. Só não tô conseguindo entender, é igual não tem onde, parece a rosca do parafuso. Aonde? Quando parece uma rosca de parafuso. Esse aqui? Isso, essa parte preta aí, ó. Isso aí é Essa, o quê? essa parte preta aqui é a isolação. No caso, o TP tá aí em cima, é esse azulzinho. Aí desce a Todos. isolação para mim poder Isso. fazer a medição embaixo. Isso. Embaixo você tem uns taps de medição. Ah, sim, agora eu entendi. Isso ali é Isso só a porque, isolação, então. isso porque aqui em cima você não tem acesso, né? Porque aqui é alta tensão. Por isso que você tem a isolação, esse preto aqui é a isolação, a resina de isolação, e embaixo você tem a medição. Você nunca vai fazer uma medição aqui em cima, que vai alta tensão, né? Sim, aham. Aí por isso que tem as casinhas brigadas. Nesse caso dessa imagem aqui, eu creio que dessa saída aqui embaixo, ela vai para a subestação. Eu acho que você precisa nem de chegar na área. É até por motivo de segurança, né? Ó, capacitor. Capacitor é um equipamento utilizado como suporte de reativos, subestações, plantas industriais, quadros, distribuição, etc. Sua função é realizar a correção de fator de potência. As imagens a seguir apresentam capacitores. Às vezes, quando a fábrica está ali com um fator de potência alto ou baixo, devido a alguns transformadores tá ali mal dimensionado ou a planta mal dimensionada, a gente precisa fazer a correção do fator de potência com um banco de capacitor. Na subestação, é da mesma forma. Aí você tem uns bancos de capacitor. Eles é desse jeito, assim, é capacitor mesmo. Tem essa ligação, que tá estrela-triângulo, ele fica fazendo essa comutação estrela-triângulo, fazendo a correção do fator de potência. Chaves seccionadoras primárias. Para compreender o que são chaves seccionadoras primárias, vejamos de forma isolada os seguintes conceitos. Chave é o mecânico de manobra que a posição aberta assegura uma distância de isolamento e na posição fechada mantém a condutividade do circuito elétrico nas condições especificadas. Seccionador, dispositivo capaz de conduzir corrente sob condições normais de circuito e durante um tempo especificado, correntes anormais, tais como corrente contínua, DC, chave seccionadora de função de
separar os circuitos como o disjuntor está aberto, quando o disjuntor estiver aberto, né? Elas proporcionam a segurança às pessoas e aos circuitos que são constituídos levando em conta a finalidade e a atenção do circuito. Essa chave a gente vê muito dentro de subestação abrigada. Caso você quiser fazer alguma interrupção ali, fazer alguma manutenção, você pode abrir e retirar os fusíveis, né? Para evitar que alguém religue novamente. Essa chave aí, ela tem um jeito certo de ligar, não é? Que eu tava conversando com o pessoal lá, parece que tem. Parece que uma chave fica mais longe da outra, né? Isso, Essa aí que, é, que fala chave faca, né? isso, chave faca. Às vezes, é muito importante quando você for abrir elas, o máximo possível evitar com carga, para você evitar o arco elétrico, né? Para evitar acidentes. No caso, como é que tem que tirar a carga, então, no poste anterior, antes de chegar na subestação? Isso, correto. Uma vez eu fiz uma manutenção na subestação, a gente liga para a concessionária, avisando que a gente vai precisar abrir as chaves, né? Aí vem um pessoal e consegue abrir a chave da distribuidora. Além deles abrirem a chave da distribuidora, aí você abre a sua da subestação. Caso aconteça algum imprevisto, né? Você está protegido. Porque o CEP é sempre importante você priorizar a segurança, né? Isso, só que quando a concessionária não tem como abrir. Ou precisa fazer uma manutenção rápida. Como é que abre sem, tipo, pode dar um arco elétrico? Pode, mas para evitar isso aí, o que tem que fazer nessa situação? Você pode desligar os equipamentos da fábrica primeiro, né? Falar, vamos desligar os equipamentos para a gente poder fazer a manutenção na subestação. Aí o pessoal vai fazer uma programação, aí vocês desligam as máquinas para depois fazer uma intervenção na subestação. Aí quando você abrir ali o circuito, vai estar fora de carga, né? Aí vai ter sem problema. Pode evitar o arco elétrico. Sei, mas só que aquela questão, e se não ter programação? No caso, eu vou abrir para deixar nos geradores. Apesar que isso não tem como. Mas supondo, Aham. se eu vou abrir, supondo, eu vou abrir com carga. Essa é a minha dúvida. Eu vou abrir com carga. Ah, você quer abrir com carga. Aí você tem Isso, as aham. chaves de comutadoras, né? Você tem. Hoje, assim, na Petrobras eu já vi, quando eu trabalhava lá. Em empresas, assim, muito difícil a gente ver essas chaves comutadoras. Você abre um circuito e fecha o outro. Você isola um para você fazer a manutenção, sabe? Igual se você disse um exemplo aí de você usar o gerador. Aí você Aham. abre ali o disjuntor e sem problema. Eu entendi mais ou menos. Tem como imaginar aqui o que seria. E deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo aqui de um disjuntor. Disjuntor de média. Vou colocar de 15 kV, mas de 3.8. Esses daqui, ó. Para você abrir com carga, você vai vestir sua roupa de segurança, né? Na subestação. Aí você vai abrir com carga, você só aperta esse botãozinho vermelho aqui, ó. Tá Aí no caso enxergando ele aí? vai fazer o quê? Sim, eu tô. Aí beleza, eu vou Aí abrir. você, Antes de abrir, eu vou achar esse disjuntor e eu vou desarmar ele no caso. isso. Você apertou ali, você vai desligar a planta inteira. Você Ah, tem, entendi. Aí você desligar a tem, fábrica toda. esse aqui é o disjuntor de média, né? Você tem vários modelos. Aqui, ó, um exemplo mais simples aqui, ó. A gente já pega os dois conceitos, ó. Aqui embaixo aqui você tem um disjuntor de média, onde você pode desligar os equipamentos daqui. E logo acima você vai ter aquelas chaves, faca, que você tinha falado. Sei só que igual de acordo com a subestação minha, ela é duas perto uma da outra e uma do outro lado do poste. Aham. Aí eu tava conversando lá, parece que tem. Pra rearmar ela, pra bater ela de volta, parece que tem sequência de você rearmar as duas. Uma perto, uma longe e depois a do meio. Então, a Pra não dar prioridade. arco elétrico. Então, o que que você vai fazer? Você vai abrir aqui no disjuntor, né? O disjuntor de média. Você vai abrir
essa chave faca aqui da subestação e vai pedir para a distribuidora abrir para você também. Aí, no caso contrário, você vai fazer a ligação da concessionária, a sua de entrada de ramal, e depois você vai ligar o disjuntor de média da sua subestação. E depois você pede o pessoal para fazer a ligação dos equipamentos da fábrica. Aí sim vai estar corretinho. Aí você vai evitar o arco elétrico ou algum dano da sua instalação. Consegui compreender. Entendeu certinho? Entendi, aham. Tem vários outros. Esse daqui já é mais antigão. Esse aqui eu já. Você ainda encontra ainda, mas você dá uma carga de mola nele, né? Aqui, ó, a mola aqui, ó. Você bate aqui, aí essa mola carrega e você aperta aquele botão lá, para ela fechar os contatos. Aqui. Continuar. Aqui, a seccionadora fusível. Se você vê muito nos portes, né? Isso, aham. Seccionador fusível ou chave fusível. É um dispositivo de segurança de um circuito elétrico que tem a função de interromper a passagem de corrente elétrica no circuito, que é onde você vai pedir para a concessionária abrir para você, né? Quando ela ultrapassar o limite permitido por cada fusível, evitando assim um curto-circuito. Aqui é como se fosse tem um arame aqui dentro, onde vai passar a tensão. Esse caso ele aumentar um curto, ele vai abrir. É que você pode trocar ele. Já chegou a ver de perto nesse aqui, um seccionador fusível? Já, mas, tipo assim, eu só vi mesmo, mas não dei conta de estudar ele pra saber o que é o que não. Mas isso aí pra mim não é novidade não. Ah, tá. Ele é bem complexo. E até bom Então, que eu não sabia como é que era o funcionamento dele, o fusível. O fusível fica dentro dessa hastezinha aí. Quando ele, tipo, rebenta, no caso, ele desarma lá, ele abre. isso. Aí a concessionária troca só esse fusível aqui, ó. Aí tem esse, como é que se fala aqui? Como se fosse um anel aqui, onde o pessoal vai colocar a vareta e empurrar aqui para fechar o circuito no contato superior. Ele só troca isso aqui, quando tem um curto. Ele é utilizado na produção de transformador de força, acoplados em geral a um seccionador interruptor. A principal característica dos seccionadores fusíveis é a capacidade de limitar a corrente de curto-circuito devido a um pouco tempo de atuação do fusível. Eles possuem uma elevada capacidade de ruptura, tornando-se adequados para aplicação de sistemas onde o nível de curto-circuito é um valor muito elevado. Às vezes, quando está chovendo, né? Ou um cabo rompe, ou algum galho de árvore cai na rede, aí esse carinha aqui vai proteger os transformadores e a rede elétrica. Elos fusíveis. Os elos fusíveis ficam localizados na parte interna dos cartuchos. Então é isso aqui que eles trocam, tá vendo? O elo fusível. Eu ia falar agora, é isso aí mesmo, aham. Isso. Ele fica aqui dentro aqui do cartucho. Reatores. O reator é destinado a ser ligado entre as fases, ou entre fase neutra, ou entre fase e terra no sistema de potência, normalmente para compensação de corrente capacitiva do sistema. É para proteção da rede, né? Os reatores. Na malha de aterramento com hastes em paralelo, normalmente as hastes são alinhadas em paralelo, padronizadas com um comprimento de 2,4 metros, diâmetro de meia polegada e são separadas em 3 metros uma da outra. Os aterramentos utilizados em uma subestação são aterramento de equipamentos, parte metálica de máquinas, painéis e etc., aterramento estático, descarga eletrostática, aterramento de sistemas elétricos, neutro de máquinas e transformadores, aterramento para manutenção, aterramento para equipamentos eletrônicos e computadores e aterramento para proteção contra descargas atmosféricas. Tem todo um aterramento na subestação. Se você olhar entre as britas ali, a gente tem como se fosse uma gaiola de Faraday, né? Aí tem todo
esse processo da malha de aterramento, subestação. Aí tem as seções mínimas, né, de condutores de aterramento no solo, as seções mínimas de condutor de aterramento, enterrados no solo são mostrados na tabela 52 da BNT, da 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Bem, ela, conforme ali a norma, é para você meio que fazer a utilização ali da parte de aterramento, né? O cobre, se caso você colocar um metal ou um cobre ali de baixo adereço ali, ele vai ter oxidação e você vai perder o seu aterramento. Isso acontece muito quando você vai fazer a conexão de barramento interno utilizando o cadinho, que é a solda ali isotérmica, né? Você já viu fazendo solda isotérmica? Não, como é que é isso aí? E esse cadinho aí, eu já ouvi falar, mas não tô lembrado de cabeça já. O que é isso aí? Cadinho, deixa eu Não ver é se um eu tenho nome uma. estranho. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Cadinho, solda isotérmica. Aqui, ó. Você vai colocar o cabo aqui, né? Aí você coloca uma pólvora. Aqui, ó. Aí tem a arte. Você coloca a pólvora aqui e um cabo. Aí você acende a pólvora para ele fazer a solda isotérmica. Aí ela fica nesse modelo aqui, ó. Aí o cadinho é o formato de cada junção dessa, tá vendo? Como é que é? Tem como explicar de novo? Eu não entendi muito bem, não. Tem aqui, ó. Você quer fazer uma solda isotérmica desse modelo, né? Aí você vai pegar um cadinho parecido com esse daqui, ó. Aqui, ó, outros modelos. A arte e um cabo, cadinho. Aí você encaixa o cabo, a solda e aqui em cima a pólvora. Aí você acende, ela vai derreter e vai soldar o cabo embaixo aqui na arte. Ah, então é pra ficar fixado na arte. Ah, igual essa imagem aí, dá pra ver, ó. Isso. Aqui, Aquela ó. de... Essa aqui, Ah, não, fechei. Não, entra aqui, naquela outra lá que você só tava. Isso aí pra baixo, pra baixo. Essa aí, ó. Que você tá com o essa mouse em aqui, cima, assim, ó. Solda exotérmica. essa aqui, Não, é de baixo. É de baixo mesmo. essa mesmo, né? Isso, ó. Dá pra ver lá, ó, quando o cabo tá soldado lá, ó. Isso. Aqui, ó. Você chega com a arte, o cabo, aí você chega com o cadinho, fecha, acende a solda isotérmica. Aí ele vai e solda o cabo com a arte. Ah, Aí fica então, nesse modelo. então em vez de amarrar, tipo assim, passar o cabo, vai soldar, que é mais Isso, eficaz. Entendi. isso. Fica perfeito. Aí você fazendo isso certinho, nossa, você aqui, ó, e colocando aqui a pólvora aqui, ó. Aí acende, aí vai e cria a solda isotérmica. Aí fica desse modelo. Aí fica perfeito. Entendeu? Entendi, aham. Isoladores. Os isoladores são utilizados para evitar a fuga de corrente, que é aquele que você perguntou, né? Fica aqui no meio aqui, os isoladores. Isso, aham. Os isoladores possuem as seguintes características. Pode suportar os esforços produzidos pelos condutores. Isolando, os condutores submetidos a uma diferença de potencial em relação à Terra ou em relação a um outro condutor de fase. Mantém distância de isolamento entre duas estruturas com potenciais elétricos diferentes, impedindo uma circulação indesejável de corrente. Apresentam altos valores de resistência elétrica. A gente tem ele de vidro e de epóxi, né? Para a gente evitar para a gente ter um isolamento muito bom. O mais usado é esse de epóxi, você vê na subestação. O de vidro você vê mais em transmissão aérea, naquelas torres de alta tensão, você vai ver aquele embolo de vidro, ele isola muito bem também. Acho que é por causa da chuva, né? Que é os mais usados nas torres de transmissão. Olha os cabos isolados. Os cabos isolados são utilizados principalmente em rede de distribuição de energia elétrica. Você tem o condutor de cobre, a isolação. Você tem também outra isolação externa
Tem alguns cabos que têm uma isolação muito boa. Tipo, eu já vi aqueles cabos submarinos. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui para mostrar para você. Cabos submarinos. Esses cabos aí que ficam debaixo d'água mesmo. Ele. Como é que é a manutenção deles? É tirar e colocar outro? Isso, correto. Aqui, ó. Esses já são os elétricos. Você tem um grande isolamento, né, para evitar que tubarão morda, né? Para evitar rompimento de se algum navio bater nele e quebrar ele. Aí tem essa toda proteção de malha aqui embaixo. Só um cabo desse é caro, hein? Ah, é o que eu tava imaginando isso aí agora. Eu acho que um metro de cabo desse aqui deve ser uns 10 mil reais. Brincando. Cabos condutores com material isolante. Os cabos condutores com material isolante possuem uma capa protetora para que a parte viva do condutor não fique exposta. Sendo assim, se este cair no solo, não provoca curto-circuito nem acidente de pessoas. Hoje em dia, tem empresas que fazem ali, principalmente algumas cidades ali de São Paulo que eu já vi. Aqueles cabos nus, tipo aqueles de alumínio, já não tem mais, né? Nem naqueles 13.8. Você pode ver que eles é bem rente, bem perto um ao outro, mas é porque estão isolados. Eu nunca cheguei a ver desses daí, não. Rapaz, isso ajuda muito na manutenção, caso caia algum galho e não fechar nenhum curto, né? Isolado. Aí tem um sistema de proteção. O sistema de proteção é composto por disjuntores, chaves seccionadoras, o TC e o TP. O TC e o TP são os olhos, né, do disjuntor. Ele manda um sinal para o relé de proteção, fazendo abrir ali o disjuntor na caso de uma perca de tensão ou alguma oscilação de energia, alguma perca de fase. Aí vai depender da sua programação do relé de proteção. O monitoramento constante das medidas elétricas do sistema elétrico de potência ocorre através do transformador de corrente, né? Eu falei ITC e transformador de potencial. As tensões e correntes transformadas em valores compatíveis alimentam os relés de proteção que possuem sistema de decisões lógicas configuráveis. Esses sistemas atuam sobre equipamentos chaveadores, como disjuntor e religador, sempre que o valor medido não corresponder com o valor ajustado do relé de proteção. Tem o disjuntorzinho, sensor de corrente TC, relé de proteção. Aqui, ó, um exemplo de um diagrama. Você tem a entrada, né? Aí em cima aqui você tem um TC. Ali ele vai ler a corrente de entrada e mandar lá para o relé de proteção, esse 03. E vai fazer uma comparação com a corrente de saída. Se ele vê que a corrente de entrada é diferente da corrente de saída, então você vai ter uma oscilação de corrente, né? Vai ter uma diferença. Aí o relé de proteção vai mandar um sinal para o disjuntor, falar, opa, tem alguma coisa errada com o nosso sistema de tensão. Aí ele vai, dependendo da sua programação, você vai pedir para ele abrir ou fechar por algum instante, ou abrir definitivamente para algum caso de proteção. Aí você vai mandar um trip lá no disjuntor. Então isso é tudo disjuntor motor, então. Isso, disjuntor motor. O pessoal acha que um exemplo. Um exemplo aqui, peraí. De média. Cadê? Eu vi um aqui com relé. Aqui, ó. Esse aqui em cima aqui é o relé de proteção. Aqui você já tem o disjuntor.
Aqui atrás aqui você tem um TC, tá vendo? Ele vai fazer a leitura da corrente, ele vai mandar aqui para esse relé de proteção, e o sinal de relé de proteção vai mandar para o disjuntor, se caso ele vai mandar abrir ou interromper o sistema. Aí vai depender da sua configuração. Esse aqui é um relézinho da Siemens, já usei ele já, muito bom. Os mais usados hoje é um da ECW. Igual É bem caro. ele é programado por ele mesmo ou tem que usar um CLP para ter comando? Não, nele tem um programinha que você baixa do próprio fabricante, ou você consegue configurar pela telinha dele aqui, tá vendo? Aqui você tem os botãozinhos de configuração, aí vai depender do seu projeto. Você configura nele mesmo ou pelo programinha que o fabricante fornece. Aos barramentos nus. Os barramentos nus fazem a interligação entre os BAEs, né, os bypass, ou seja, cabos, conjuntos de chaves, seccionadoras ou fusíveis e disjuntores, das várias entradas e saídas de linha de distribuição de energia. Você tem a mesma coisa, só que de barramento nu. Você chega aqui na subestação na parede, e aqui você tem os ramais de distribuição. É a mesma coisa do outro. Cadê? Ah, passei. Aqui, ó. É igual esse aqui, ó. Esse diagrama. Ao relé de proteção. Os relés microprocessados são dispositivos que revolucionaram o sistema de proteção, oferecendo vantagens impossíveis de ser obtidas pelos relés eletromecânicos e estatísticos, que eram utilizados antes dos relés microprocessados. Além disso, disponibilizam um pacote integrado de proteção, medição, monitoramento, controle e acesso remoto, e também possuem os bloqueios instalados para a proteção dos transformadores, e são interligados aos seus intrínsecos, proteção internas que acompanham o transformador. Vamos ver aqui como é que é esse relézinho aqui. Você tem aqui o 50-50N, 50-50N, né? Esse aqui é um parâmetro de proteção de nêutron. Ele não interage. Aí você tem várias funções dele, dependendo se você vai abrir com um grau alto ou baixo de tensão. Esse relé aqui está bem antigo mesmo. O que eu mais usava na Petrobras era esse aqui, quer ver? O que eu mais usava na Petrobras era desse aqui. Você poderia fazer medição de toda a planta, né? Todo equipamento. No painel, você poderia fazer análise de harmônica, vários tipos de análise de tensão você poderia fazer em equipamento separado ou em toda a planta, relézinho de proteção. Um relézinho desse aqui, na época, acho que era R$ 50.000. Hoje deve estar mais. Eu gosto muito de usar eles. Esse que de exemplo aqui que colocaram aqui, eu nunca usei, não. Agora, nesse caso, esse relé aí, desarma o quê? Por aquecimento, por sobretensão, o quê? Curto-circuito? Aí vai depender do que você programar ele, né? Se você quiser por curto, aí você coloca por interrupção ou por alta tensão, tipo assim, chegar a uma tensão a mais do que 3,8. Aí você coloca ele para abrir o disjuntor para proteger o seu transformador e seus equipamentos da fábrica. Ou por baixa tensão, se caso ali você estiver trabalhando com um equipamento com baixa tensão para evitar de queimar, aí você pode pedir por relé. Opa, se a tensão estiver abaixo do nominal, você pode pedir para o disjuntor abrir. Aí você pode fazer a configuração dele. Aí vai depender
Aí vai depender de você, né? Da fábrica, se você vai querer fazer todo o sistema de proteção ali. Tem empresa que varia muito a tensão. Aí, às vezes, o de baixa você pode retirar, que não vai sofrer ali um impacto tão grande na empresa. E colocar somente o de curto e o de alta tensão, para evitar a queima de equipamentos, né? Aí você configura o relé para abrir. Para-raios e descarregadores de chip. As redes elétricas são sujeitas a várias formas de fenômenos transitórios, envolvendo variações submetidas de tensão e corrente provocada por descargas atmosféricas, falta no sistema ou operação de disjuntores ou seccionadores. O que eu falei para você, se caso ocorrer algum desses daqui, você pode fazer a configuração do relé, né? Para abrir o disjuntor para proteger os seus equipamentos da fábrica. Os para-raios e descarregadores de chip são dispositivos de proteção para esses fenômenos transitórios. Nesta sequência de imagem, observe para-raios centelhadores, para-raios de óxido de zinco, descarregador de chifre ou centelhador. Aí você tem toda a estrutura aqui, né, do para-raio. Esse daqui ainda é pequenininho, mas de subestação é usado esse aqui, de entrada, né? Aqui, ó, que eu falei para você daquele de vidro, né? Usado na torre de alta tensão. E no ramal de entrada você tem esse para-raio aqui. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Um para-raio. Eu ia falar isso agora pra ver se para-raio, vamos ver como é que a gente é. Porque eu acho que eu nunca vi, Para-raio não. de ramal de entrada de subestação. Você tem ele. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui vai ter um. Ih, bloqueou. Você tem. Rapaz, aqui, ó. Esse aqui são para-raios, ó. Em cada fase. Caso caia algum transitório na rede, tipo assim, a rede tem vários quilômetros. Caso em algum ponto ele estiver chovendo, você tem um transitório na rede, você tem a proteção desse para-raio. Aí ele é formado desse maneira. Na E o para-raio prática, pegar a linha inteira? oi? Esse para-raio aí pegar a linha inteira? Isso aqui, ó. Ou tem um determinado quilômetro que ele não pega mais, que ele não pode puxar o raio, a Não, é fura? na linha toda. Você tem na ramal de saída, um para-raio num ramal de saída e num ramal de entrada. Ah, entendi. Aí eles são, se você ver eles aqui na entrada, ó, é Aí é logo um no em cada ramal de fase. entrada. Isso. Você tem a linha de transmissão. Logo aqui no ramal de entrada, antes desses transformadores de alta, você vai ter o para-raio. É de norma você ter esses para-raios de entrada. Aqui, ó, outro exemplo. Para-raio de subestação, esse aqui é de 69 kV já, né? É parecido com esse aqui, ó, que a gente tem de exemplo aqui no AVA. Eles são interligados em cima. Deixa eu ver se esse é o final. É o final da nossa aula. Aí a gente vai ter um exercício, né? Que é essa atividade de você fazer uma breve avaliaçãozinha, um relatório técnico. No caso, o relatório Esse vai aqui eu ser de acho que vai acordo ser. com qual projeto que eu queria saber. Porque igual lá tem subestação, tá aterrado, umas perguntinhas tipo isso. Só que onde é que eu vou tirar essa informação pra mim saber se é tal ou não?
Ou é Não, tipo, a tira da minha imaginação? não, vai ser aqui do exemplo do Alvo aqui, né? Qual que é? Desses estudos aqui que a gente fez do conceitos essenciais, né? Você Se eu não pode me engano, usar tá você lá no pode começo. usar um desse aqui, quer ver? Ou eu posso usar um, tipo, eu mesmo tirando. Porque eu vou ter que colocar a introdução, se eu não me engano, eu vi lá. Isso. Na malha de aterramento, Você pode usar, deixa eu ver, eu vi Posso um aqui tirar de um projeto exemplo. meu mesmo? Pode ser, qualquer um. Uhum. O exemplo que você tá caçando vai ser lá no livro, no terceiro tópico, se eu não me engano. É, desse rapaz aí, ó. Só que eu acho que é lá o primeirinho. Acho que não é esse aí, não. Esse Não, aí tá né? falando de TCITP, isso. Do projeto eu acho que é o primeiro. Pode ser desse aqui, ó. É igual, se for, acho que é daquela ali, ó. Passa uma pra frente. Mais uma. Isso, se eu não me engano, se for, é dessa aí. Não, Não é dessa aí, não. É da frente, se eu não me engano. Ah, tá na metade do livro. É o começo lá, ó. Contexto 1. Isso. Uai, eu achava que era desse aí. Pois é, ele pede ali, né? Mas não fala. Porque tem. Quer ver, ó? Você tá na plataforma, né? Isso. Vai lá em acesso das atividades, se eu não me engano. Acesso às atividades. Ó, isso, vai em situação de aprendizagem. Vai lá em SAP. SAP 1, isso. Depois vai em SAP 1, aluno. Isso aí. Esse aqui vai ser o seu, né? É, isso aí é o contexto. Eu dei uma lida Ah, por cima tá. aqui agora. Você vai ler, Não sei você vai fazer a leitura, né? É necessário a subestação. É como se fosse um exemplo mesmo aqui que ele eu tá acho que é dando. nós que vai ter que tirar da imaginação. Tipo, Isso. eu mesmo vou fazer uma subestação pelo que eu li aí. Porque não tem nem nada que coliga uma com a outra. Igual aqui, ó. A subestação encontra-se... Ele... Como é que não dá pra ler? Tá embaçado? Eletricamente aterrada. Aí você É, coloca. aí... É, lá não tá, não. Isso aí é meu relatório mesmo. Aí aqui eu coloco a introdução, quem foi desenvolvido. Isso. Entendi. Esse mesmo modelo aqui. Subestação vai se encontra eletricamente aterrada? Sim. Sim, Existe sinalização de advertência? Sim. sim. Presença de água ou umidade excessiva? Não. Ou Então, sim, se estiver chovendo. Há risco de incêndio e explosão? Sim. Utilização de EPIs? Sim. Porque para você entrar na subestação, você vai utilizar os seus conceitos de NR10 e CEP, né? isso. Agora uma dúvida aqui em relação à EPI. Ok, eu tô supondo, eu vou fazer uma atividade ou manutenção não. Ocorreu uma corretiva na rede. A chave faca foi e caiu. Aham, Aí automaticamente não caiu a da rede atrás, caiu só a nossa. E o aham. fusível, não sei o motivo que caiu, pode ser sobrecorrente, só que o fusível não estourou, ele só abriu mesmo. Para me bater a chave faca de volta e ocorreu um arco elétrico enquanto eu estou na execução do serviço. O que eu devo fazer? Ficar com a haste lá na chave faca, tirar a haste, ficar com os pés junto. Que eu vou estar o quê? De bota, luva, capacete, óculos e o tapete de isolação. Correto. Eu tô com esse CPI. O que é o aconselhável fazer se por acaso acontecer um arco elétrico? Quando acontece o arco elétrico, você vai estar ali com as roupas adequadas, né? Você Igual vai. roupa eu vou estar com a roupa normal, que é da NR10, se eu não me engano. As roupas de eletricista mesmo, mas não é aquele macacão e tudo. É a roupa que é própria para elétrica. Só não é Isso, aquela proteção total. isso. Ele só vai. O arco, quando você colocar, ele já vai pegar o arco. Você só continua com a secção. Só. E se caso abrir, você abre, o arco acontece, mas ele dissipa. Então, no Entendeu? caso, eu tô batendo a chave, supondo, caiu as 3 chaves faca. Eu vou Isso. bato 1, 2, 3, na terceira abre um arco elétrico. Eu só continuo batendo, normal. Isso. Se caso fechar um curto, aí você tem que corrigir o curto.
Mas o arco elétrico ele vai acontecer mesmo. Quando você chegar ali próximo ao contato, o arco já vai acontecer. Porque ele, em teoria, você vai ter um isolamento de 1 centímetro por kV, né? Isso. Aí que você vai ter 13,8. Quando você tiver ali em quase 14 centímetros, você já vai ter o arco. Porque quase 14 mil volts, né? 1 kV por volts de isolação, você vai ter o arco. Então você vai só continuar fazendo a secção. Normalmente, em questão de risco para saúde, eu posso sofrer só sei lá, um formigamentozinho na mão ou não corre nada? Não, não vai correr nada, não. O arco ele só vai bater ali em contato. Sei, igual no caso quando for bater chave e faca. É obrigatoriamente usar o tapete ou só a botina mesmo já adianta? Não, em 13,8 você usa todos os equipamentos. Você vai usar o tapete, você vai usar as luvas isolantes, vai usar a roupa, né? O macacão. E você vai usar o capacete facial também, para proteger o rosto. E as luvas, né? E parece que tem uma outra coisa também quando você entrar na subestação. Você vai entrar com 2 pessoas, né? Aí a outra pessoa vai estar com um bastão agarrado à sua cintura. Caso você bater ou acontecer alguma coisa, ele poder te puxar. Ah, entendi, como é que é a situação. Igual sempre pra bater a chave e faca, as pernas têm que estar abertas ou juntas? Eu acho também a concepção tem que estar junta. Quando dá Corretinho. diferença Isso de mesmo. potencial. Isso mesmo. Você tem que estar com os pés juntos, né? Para evitar a tensão de passo. E com as mãos firmes no bastão, se caso você for fazer uma chave fusível, né? Com as mãos bem firmes, bater a chave com as mãos firmes no bastão. É isso mesmo, tá corretinho. Acho que dúvida por agora é só isso aí mesmo. Não, fechou, Diego. Se tem mais alguma dúvida? No momento não, tudo tranquilo até agora. Ah, não, fechou então. Então, para a gente finalizar a nossa aula hoje, vou passar um videozinho de segurança. Deixei até preparado aqui, ó. Um videozinho de segurança. Vou passar um videozinho aqui, aí, para a gente finalizar a nossa aula. Beleza. No mercado, não vale só evitar acidentes, mas também prevenir as patologias do trabalho, como lesões ocasionadas por um esforço repetitivo, que pode acontecer num funcionário que não se alongou da maneira correta no começo do dia ou que não esteja sentado da maneira adequada. Cada profissão tem o seu risco e demanda precauções diferentes. Mas existe um profissional responsável por analisar todos os tipos de riscos e precauções dentro de uma empresa. Seja 100% digital. Assine documentos de qualquer lugar do mundo. Conheça a maior plataforma de assinatura eletrônica do país. Vem para DeForSign. Você pode até se incomodar com alguém pegando no seu pé, mas o técnico em segurança do trabalho está aí para isso. É ele que vai garantir com que todas as normas de segurança sejam cumpridas. Esses técnicos têm muito espaço no mercado. A legislação exige a atuação de técnicos em segurança do trabalho nas empresas, dependendo de fatores como o número de funcionários e o grau de risco das atividades. O mercado valoriza muitos profissionais de segurança no trabalho. O salário desses técnicos começa em R$ 2.600 e pode chegar a R$ 6.200. Hoje, as empresas precisam cuidar para que seus funcionários cheguem em casa sãos e salvos. O conceito de segurança no trabalho tem raízes na Grécia Antiga. Hipócrates, o pai da medicina, foi o primeiro a identificar silicose, uma doença comum entre os trabalhadores de mina de carvão. Séculos depois, os operários de minas da Roma do século I passaram a usar máscaras para se proteger da poeira.
Mas esses cuidados só voltaram a evoluir 15 séculos depois, no período do Renascimento. Nessa época, trabalhadores começaram a se organizar em associações, exigindo medidas de proteção, higiene e ventilação, e também fazendo levantamentos de doenças ocupacionais, causadas pelas tarefas no trabalho. Com a Revolução Industrial no século XVIII, o volume de produção aumentou muito, multiplicando também os problemas causados pelo trabalho. Foi na Inglaterra, o berço dessa revolução, que as primeiras legislações de proteção ao trabalhador foram criadas, com medidas preventivas e limites de carga horária. No Brasil, a primeira lei sobre acidentes de trabalho foi criada em 1919, durante o governo Delfim Moreira. Dali em diante, novas leis surgiram, e com a consolidação das leis de trabalho, ou CLT, essas normas evoluíram no país. Em 1978, as normas regulamentadoras foram criadas, um grande marco na área de segurança e medicina do trabalho. E em 1986, a profissão de técnico em segurança do trabalho foi regulamentada. A função do técnico de segurança, ela é fundamental, eu diria cada vez mais necessária. É um profissional que ele soma muito, ele auxilia muito na gerência da atividade. Pela cobrança que se faz ou ajuda a fazer, essa função que ele exerce de acompanhar em campo e orientar e discutir eventuais ocorrências no sistema é fundamental para auxiliar qualquer gerente na sua atividade. A gente sabe que um eventual acidente ele causa um transtorno imenso para todos, né? Você acaba investindo num profissional que vai trazer só benefício. Fazer manutenção em postes elétricos não é tarefa para qualquer um. E nem mesmo os profissionais mais experientes dispensam as orientações de um técnico em segurança no trabalho. Afinal de contas, existem riscos de queda e de choque. A Celesc é uma empresa geradora e distribuidora de energia aqui de Santa Catarina. Eu fui lá bater um papo com os responsáveis pela segurança dos funcionários. Sandro, aqui é onde tudo começa? Aqui é onde tudo começa, no local de trabalho. Legal, me explica um pouquinho então aí sobre o seu trabalho. O trabalho de um técnico em segurança aqui nessa empresa e em várias outras. O técnico de segurança, como em outras áreas, não só na área de atividade elétrica como a nossa, ele atua como prevenção, na área preventiva, prevenindo os riscos e fazendo a análise desses riscos, né? Então, é exatamente o que a gente faz. A gente vai a campo, analisa quais são os riscos possíveis e atua sobre esses riscos, né? Agora, você também identifica, então, novas possibilidades de problema, no caso, é isso? Exatamente. Mediante alguns acontecimentos, inclusive, você acaba se prevenindo com esses acontecimentos e é o que já é previsto na legislação, né? E a partir do momento que você cai para a rua ali, vai a campo, você tem uma grande responsabilidade, porque toda essa equipe, ela não depende de você, mas a segurança dela está nas suas mãos, né? Com certeza. A avaliação dos riscos que elas vão ter durante a atividade dela está comigo. É aqui então, Sandro? Bom, esse é o local do desligamento, né? Certo. Então, a gente faz agora uma avaliação, a gente conversa com a equipe que vai fazer o desligamento, vê se tudo está ok, eles fazem o desligamento, estando ok, e o pessoal dá andamento lá mais para frente. Beleza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer, obrigado. Então a gente vai desligar isso aqui, correto? Eu queria saber, vocês trouxeram equipamento para trabalhar em altura, para elevação do guindaal? Sim, tá tudo. Eu só vou pedir o seguinte para vocês, não esquece cinto da trava-quedas e o equipamento para trabalhar no guindaal, tá bom? Quando você desliga, você precisa se certificar de que realmente está desenergizado. Então, ele está usando o detector de tensão. Um apito quer dizer que está ligado, é isso? Quer dizer que está ligado, está passando energia. A parte nossa agora, a gente vai emitir um documento chamado BTD, que certifica que está desligado. A gente entrega para a empreiteira que vai executar o trabalho mais à frente. Perfeito. E eles estão certificados de que a área está desligada. Eu já tenho o prévio conhecimento
do local onde vai ser feito a atividade. Porém, eu não tenho conhecimento do terreno. Então, a gente vai ver o que vai ser, conversar com a equipe e saber o que vai ser feito para a gente saber qual é o risco. Legal. Bom dia, pessoal. Bom Tudo bem? Então, o que vai ser feito nessa área agora? Vai ser feito um deslocamento de rede aqui. Passa muito carro aqui. Passa. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai sinalizar a área, vai colocar cones para demarcar e a gente certificar de que, se caso passe algum veículo aqui, a gente não tenha contato, então haja essa separação entre a nossa atividade e os veículos que passam aqui. Esse local vai ser um deslocamento de rede. Então hoje a rede está passando em um terreno particular. Perfeito, que é esse aqui. Exatamente. Agora eles vão deslocar essa rede para um terreno público, para uma área pública, aliás. Por conta de manutenção. Hoje você não pode adentrar num local privado sem autorização, então isso gera um trabalho e um transtorno. Né? Então, para que fique mais simples, as próximas manutenções vai ser deslocado para uma área pública. E essa questão da segurança, como era antes, como é hoje em dia e aonde a gente vai chegar? A gente pode analisar no prisma de década. Então, há uma década atrás, você não tinha, para trabalho em altura, o cinto, tipo paraquedista, era apenas um cinto abdominal. Então, o risco era muito maior. Perfeito, era muito mais simples, né, e rústico. Exatamente. Né? Então, hoje a gente usa essa roupa anti-chamas para te prevenir contra o calor, no caso de um arco voltaico. Antigamente não existia. Então hoje há uma prevenção muito maior. Os equipamentos estão muito mais evoluídos e a tendência é ficar cada vez mais. Então a tendência é que o serviço fique cada vez melhor, mais rápido e que haja cada vez menos acidentes, é isso? Com certeza. Então o técnico de segurança vem justamente para deixar mais seguro e não ter problema nenhum com o andamento do trabalho. Não vai atrapalhar de nenhuma forma, é só agregar segurança ao trabalho. Os técnicos em segurança no trabalho são profissionais que realmente fazem a diferença. Se você também gosta de segurança, saúde, legislação e está procurando uma área promissora, essa pode ser a sua chance. Valeu, Diego. Finalizou? Finalizou. Certo, então, valeu. Qualquer dúvida, você pode mandar no chat lá para nós. Manda um oi lá que eu vou te mandar o link lá que você pediu. Isso, eu ia falar isso aí agora, eu vou mandar um oi lá no chat lá. Beleza. Escolhi aí esse videozinho aí para, principalmente de segurança, né? A gente trabalha com CEP, e CEP a gente tem que estar sempre seguro do que a gente vai fazer no nosso trabalho. Então, fechou. Certo, então, valeu, viu? Valeu, Diego. Obrigado aí pela participação. Falou, até a próxima. Falou, até a próxima.